Olá! No último dia de agosto, o governo entregou ao Congresso o seu projeto de orçamento para 2021. Ele traz uma estimativa de crescimento da economia de 3,2% sobre os valores deste ano de 2020, mas prevê um déficit primário nas contas públicas de 3%. Quando se acrescenta às despesas o pagamento dos juros da dívida, o déficit sobe para 6,4% do produto interno bruto do país. Já os recursos destinados a investimentos não chegam a 0,2% do PIB. Com um orçamento assim, como o país pode sair da crise? Quem responde a esta e outras questões nesta agenda é o professor de Economia e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Raul Veloso. Professor Raul, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica mais uma vez. Muito bem. O prazer é todo meu de falar com todos vocês que estão assistindo ao Agenda Econômica. Professor, para a gente começar, o senhor foi secretário de Assuntos Econômicos do Ministério ainda quando tinha o Ministério do Planejamento, portanto, habituado a fazer planejamentos de curto, médio e longo prazo. Como é que o senhor vê as possibilidades neste momento e com o orçamento assim para o ano que vem, que a gente precisa investir em crescimento, procurar desenvolver e retomar efetivamente a economia do país? Como é que o senhor vê a partir dos grandes números do orçamento para o ano que vem, dessa possibilidade real e da atuação do governo nessa retomada da economia do país? Eu queria, para a gente começar, apresentar só os números básicos do orçamento, assim, a estimativa básica do orçamento. Eu vou pedir para a nossa diretora colocar aqui na tela, que são essas estimativas básicas, uma receita de 1,283 bilhões, despesa superior, despesa primária, né, sem os juros, de 1,5 trilhão e 500 bilhões, com déficit primário aí que é de 3,1% do PIB. Como é que o senhor vê essa situação? Essa situação é, obviamente, uma situação atípica para o Brasil. Pelo menos no Brasil dos últimos tempos, quando a gente se acostumou a ver resultados mais, vamos dizer assim, tranquilos. Esse não é um resultado tranquilo. Eu não tenho nenhuma saudade do lugar que eu já ocupei quando vejo uma situação dessa. É muito difícil administrar uma situação em que vai ser dada uma guinada em termos de formulação orçamentária para pior em relação ao passado. Por quê? Porque é o primeiro orçamento jogado para frente, que é isso que o orçamento faz, numa situação ainda muito mal definida da pandemia que nos afeta e das consequências que nós estamos vivendo. Então, é muito difícil fazer um orçamento nessas condições. Agora, essa estimativa de crescimento, o governo deixou claro que são estimativas, isso vai ser revisto. O relator no Congresso, o senador Márcio Bittar, já falou que isso é um orçamento conservador, o ministro da Economia também falou que é um orçamento conservador. Mesmo assim, eles estão prevendo um crescimento de 3,2% do PIB para o ano que vem. Apesar, isso frente a essa queda estimada pelo governo de 4,7% para esse ano, mas estimada pelo mercado em torno de 6%. É muito difícil fazer essa estimativa. É muito difícil, porque realmente é uma incerteza muito forte que desce hoje sobre o país. E numa incerteza como essa, colocar um número desse tamanho, 3,2% do PIB, veja, nós vínhamos crescendo antes do início da pandemia, algo ao redor de 1,1%. Então, nós estávamos mal, o governo não tinha acertado o passo. Então, se nós estávamos mal e agora vamos ter uma queda que já dá para mais ou menos estimar, uma queda bastante forte, ela será recorde histórico no Brasil, nunca teremos tido uma queda tão dramática como essa, e o ano que vem, pular para um crescimento de 3,2%
eu começaria dizendo que é muito pouco provável. Isso aí, me desculpem as autoridades, não tem nada de conservador. Eu preferiria chamar de super ousado, super otimista, para não dizer uma peça de ficção. Mas, enfim, é a vida e a vida tem de ser enfrentada como dá. Dentro dessa sua filosofia, então, de enfrentar a vida como dá, o que o senhor acha que dá para realmente ser feito para o ano que vem, diante desses números? Porque a gente tem um governo que é ultraliberal do ponto de vista econômico, que apregoa a retirada a cada dia mais do governo do lado da faceta econômica da sociedade. E está prevendo um investimento, eu vou pedir a Bruna para colocar um outro número que a gente tem aí, está prevendo um investimento do governo, né, dos recursos públicos na economia, de apenas 28 bilhões, pouco mais de 28 bilhões e meio de reais, o que não é nem 0,2% do PIB, talvez seja o percentual mais baixo de investimentos do governo federal. E a gente tem, de outro lado, um juro de pagamento da dívida de 250 bilhões de reais, com 3% do PIB. Como é que a gente trabalha com isso? Como é que o senhor trabalharia como secretário executivo, como secretário de planejamento? Como é que o senhor trabalharia com esses números? Bom, esse número ele é ruim, muito ruim. O investimento não pode ser tão baixo. O governo atual, que eu digo o Ministério da Economia, como você mesmo já sinalizou, não gosta muito, vamos falar numa linguagem bem direta e simples, não gosta muito de investimento público. E, portanto, ele não faria, se dependesse do ministro, nenhuma força para esse número subir, porque ele não quer investimento público. Ainda que a gente saiba, principalmente quem já viveu uma experiência longa no setor público, como eu, que há um mínimo de investimento que tem de ser feito, senão o preço pago pela população é muito alto, porque sob certas condições o setor privado não vai investir. O setor privado tem a opção de investir onde for mais rentável. Se em alguns segmentos o investimento não é rentável, ele não vai. E aí, se ele for socialmente relevante, o setor público terá de entrar, mas não com esse valor que você falou. Eu desconfio que esse orçamento será a peça de maior ficção de toda a história que eu acompanhei dos orçamentos brasileiros, porque eu nunca pensei em verificar, em assistir ao anúncio de um valor tão baixo para o investimento. O que quer dizer isso? Deve ter uma solução. Eu tenho a minha, cada um tem a sua, para melhorar essa situação, mas o governo resolveu, se ele tem alguma, colocá-la no orçamento, de forma a viabilizar um aumento minimamente razoável do investimento público federal. Como é que o senhor acha, para que lado isso deve ir? Porque a gente tem aí, nessa peça de orçamento, a gente tem cortes de investimentos dos 16 ministérios, tirando as secretarias que têm status de ministérios, dos 16 ministérios, 13 tiveram cortes no orçamento. Os maiores cortes, e a gente tem um outro infográfico para apresentar, para a gente visualizar literalmente, né, para a gente ver melhor, o desenvolvimento regional teve o maior corte de 62,2%. Eu peguei aqui os 4 maiores cortes. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 50% do seu orçamento cortado, que já é um orçamento pequeno. Ministério do Meio Ambiente, corte de quase 35%, e Educação, corte de quase 29%. Todos setores que já estavam muito deficitários e setores que têm um impacto muito grande no desenvolvimento econômico. Como é que o senhor vê? Eu acho que fica estranho. Como é que o senhor vê uma saída para essa situação? Pois é. Aí, antes de mais nada, a gente tem que entender por que foi assim. Foi assim porque tem um negócio chamado teto. O teto impõe um valor global para o orçamento, a partir do qual se começou e se começará, enquanto ele estiver em vigor, a escrever, formular, fazer os cálculos para determinar
quanto cada ministério vai ter, entre outras variáveis que são definidas inicialmente. Mas, com base no teto, que é o que está aí, sobrou muito pouco para os ministérios gastarem, especialmente em investimento, que é o chamado gasto discricionário. É onde normalmente se fazem os cortes, porque os outros, que não são os itens discricionários, nos quais o investimento é o de maior peso, são gastos obrigatórios que têm leis por trás de proteção, a própria Constituição, que define algo para, digamos assim, estabelecer um gasto mínimo que vai ter nos obrigatórios. A sobra, o ajuste, é nos gastos discricionários. O que nós estamos vendo é o ajuste mais feroz de que eu já tive conhecimento na minha vida de acompanhamento do assunto. E aí a gente tem que pensar assim, se isso vai se verificar, a pergunta é como é que certos programas, certos órgãos vão sobreviver, porque isso vai inviabilizar muita coisa. Eu acho que a pergunta é mais nesse sentido. E a outra é essa que você fez. O que fazer? Como, ao longo da execução orçamentária, se buscar uma saída? Porque até agora o governo não quis ou não foi capaz de estabelecer uma solução que agora aparecesse materializada nessa proposta orçamentária. Eu acho que nós estamos diante dessa situação aí que eu descrevi. Professor, nessa proposta orçamentária, ela não traz, por exemplo, programas que são caros para o governo, ao governo, que o governo diz que quer muito melhorar, que é o Bolsa Família, né, que é aliás, tem previsão de reajuste para o Bolsa Família, é a única previsão de reajuste que tem, mas não chega ao perto do que o governo diz que quer transformar em Renda Brasil, aos valores do Renda Brasil, mas, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, ele não tem previsão de reajuste, que o governo quer transformar no Casa Verde Amarela, né? Então, esse Renda Brasil nem está previsto no orçamento, na verdade, eles mantêm mesmo aí o Bolsa Família. Como é que, a minha pergunta é, o que se faz então? Tem que mexer no teto de gastos? Porque já tem uma parcela grande de economistas dizendo que tem que mexer no teto de gastos. Já setores financistas ligados aos bancos e toda uma grande parte da equipe econômica diz que não pode mexer no teto de gastos de jeito nenhum. Por onde que o senhor acha que é a saída? E com essa sua experiência, o senhor, antes a gente conversou, o senhor me disse que começou a trabalhar no serviço público com 18 anos e trabalhou aí por muito tempo no serviço público. Fez toda a sua... Não revele minha idade, né? Sim, mas o senhor tem essa experiência longa de pesquisador do IPEA, de quadro mesmo, né, de alto quadro da área de planejamento de economia do país. Qual é a saída que o senhor indicaria para a gente? Pois é, aí tem de buscar uma saída, porque por mais que o teto de gasto seja útil sob um certo ponto de vista, e eu vou explicar, ele é devastador sob outro. Ele é devastador para o gasto discricionário, porque o gasto discricionário já está lá embaixo e como tem de cumprir o teto, e é só ele que ajusta, porque os itens obrigatórios, que hoje alcançam mais de 90% do total do orçamento, então você imagina, os gastos obrigatórios já tomaram conta do orçamento. E lá não tem essa história de não faz, porque tem o teto. Não, lá tem a obrigação de ajustar. E vão ajustar sempre mais do que a inflação, que é o limite do chamado teto. Então, os investimentos vão zerar, é aquilo que nós já falamos no início. Se a gente pudesse viver sem os investimentos, tudo bem. Mas eu acho que aí não faz sentido o governo existir simplesmente para fazer gasto obrigatório. Tem que ter um pedaço de gasto discricionário para realizar certas tarefas que não ocorrerão. Então, eles precisam dar um jeito nisso, porque é muito bonito sinalizar.
para os mercados financeiros, que são aqueles que ganham dinheiro intermediando, gerenciando a dívida pública brasileira, o que eles fazem muito bem, né? Quem não quer ganhar dinheiro? Eles estão lá ganhando o dinheirinho deles e eles gostariam que o ministro da Economia estabelecesse uma gestão que não deixasse o gasto crescer para não ter fuga de capitais. É o temor de que o risco do país aumente via crescimento do gasto e, por aí, eles deixariam de ganhar o tão desejado dinheirinho que eles ganham. Então, só que aí é preciso dar uma solução que concilie as duas coisas. O governo tem uma equipe imensa, tem cabeças de primeira natureza, de primeira ordem, ocupando as funções. Eu acho que eles já tinham de ter encontrado uma solução para isso. É inadmissível que não tenham. Eu vou, para ser sincero a você, eu tenho cá a minha solução para resolver isso. Mas eu já disse de público e sou forçado a manter a minha colocação, que é o seguinte: como eu sei que provavelmente o governo, algumas pessoas do governo vão cair em cima de mim, seja o que eu disser, eu prefiro que eu só revele primeiro, se for uma alta autoridade que peça, disposto a implementar, ou que eu veja sinais de que há interesse em ouvir uma sugestão de fora, porque, na verdade, eu não tenho obrigação nenhuma de fornecer essa sugestão no momento que nós estamos vivendo. O senhor não... Mas assim, o senhor é uma cabeça pensante do país, né? Há muito tempo pensando exatamente a gestão pública. A diferença entre o senhor e todo o tempo que o senhor passou no governo é que o senhor é uma cabeça de gestão pública, o senhor é um economista de gestão pública. O ministro da Economia, ele não é um economista de gestão pública, ele é um financista, ele é uma pessoa acostumada a ganhar dinheiro e a lucrar exatamente nessas situações dos bancos. Como é que pode casar essas duas qualidades aí para que o país fique melhor? Porque, na verdade, aí, a gente vê, isso se chama risco do negócio. O governo que escolheu a equipe que está aí, com a política que está aí, está correndo o risco do negócio. No caso, o risco do negócio é não ter solução para os problemas dramáticos que o país enfrenta, e é sua responsabilidade. Mas não adianta eu ter uma ideia, eu não tenho nenhuma força para impor a colocação da minha ideia. Então, a gente tem de esperar que o governo ou resolva ele mesmo, de alguma forma, ou simplesmente me peça a ideia. Mas não adianta eu falar aqui fora e receber bordoada de tudo quanto é lado, até porque, como você já mesmo sinalizou, eu não sou mais uma criança. Eu tenho netos que vão ficar chateados se virem o vovô receber bordoadas na mídia, né? Então, eu prefiro ficar quietinho, esperando a hora. Mas os netos também vão ficar chateados com o país sem crescimento, não é? Mas aí não depende de mim, deles, depende de quem está no poder. Estou falando, né, deixando um pouco essa brincadeira de lado, eu queria que o senhor falasse dessa questão dos crescimentos e das quedas, dessas opções, né? A gente viu aí os ministérios que tiveram as maiores reduções, a gente tem apenas 3 ministérios que tiveram um aumento nos seus orçamentos. Eu vou pedir a Bruna, nossa diretora, para colocar a nova tela aí, que foram Minas e Energia, Turismo, que engloba também cultura, e cidadania, onde a gente tem o Bolsa Família e teve um pequeno reajuste no valor aí do Bolsa, no valor destinado ao Bolsa Família, já sinalizando que ele vai virar mesmo, e vamos ver como é que vai ficar isso aí, no Renda Brasil. Como é que você analisa isso aí? A gente não teve nenhum reajuste. Por que esses ministérios e por que não, por exemplo, o Ministério de Infraestrutura, que cuida das obras públicas? Pois é aquela distinção que eu vinha fazendo e nós já comentamos. É a distinção entre o gasto obrigatório e o gasto discricionário. Os programas que hoje sinalizam maior necessidade de receber recursos
são exatamente os programas da área onde preponderam os gastos discricionários. São esses órgãos aí que você citou. Então é isso, não tem dinheiro para eles. E se puser algum dinheiro, é só para atender, não sei se você sabe, e os nossos telespectadores, que no Brasil o orçamento não é impositivo no que diz respeito àquilo que é coberto por gasto discricionário. Quer dizer, você pode pôr um valor maior do que, de fato, tem condições de ocorrer, e, na prática, na hora da execução, você só libera o que der para liberar. Ou seja, em grande medida, o orçamento discricionário é uma peça de ficção. Sempre foi, não é agora. Agora, isso se agrava por causa da crise que nós estamos vivendo com essa questão da pandemia. Mas esse é o problema. Esses órgãos são desprotegidos por amarrações legais que obrigariam a que o gasto acontecesse. Como eles não são, e esse item é cada vez menor, ele não recebe quase nada. Uma proposta que está apresentada e que o relator do orçamento colocou também seria exatamente a desvinculação dos recursos que são basicamente os recursos destinados para a educação e para a saúde no país. Desvincular esses recursos para poder usar em outras coisas. A outra proposta são as reformas que visam reduzir o tamanho do Estado e as despesas. A gente já teve a reforma da Previdência e tem a reforma administrativa aí já no Congresso, acaba recém-chegada no Congresso. O senhor acha que é um caminho ou o senhor acha que é necessário, se alia aos que acham ser necessário também, modificar os parâmetros do teto de gastos? Pois é, aí o que eu acho é o seguinte, na verdade, nós temos primeiro, isso é parte da solução, e eu posso revelar, porque eu já estou falando isso há 3 anos, então não tem por que guardar no bolso do colete. É o seguinte, nós temos de identificar qual é, pelo diagnóstico correto, o item sobre o qual nós devíamos nos debruçar para tomar certas providências que permitissem abrir espaço no orçamento, porque eles estão ocupando um espaço muito grande e é aí, pela priorização do que há por fazer, que nós temos de nos concentrar. Nós temos de, e aí eu vou dizer, a primeira parte da história. E por que é só a primeira parte? Por que ela não é suficiente? Porque o que eu estou querendo dizer é que nós temos de abrir espaço no orçamento, tirar um pedaço para poder colocar as outras coisas no lugar. É isso. Nós temos de escolher. Eu não sei se eu faria essa desvinculação que foi sugerida por alguém, conforme você mencionou. Saúde e educação, principalmente saúde, neste momento é muito complicado de mexer, mesmo a educação. Mas o fato é que nós temos de encontrar um alvo para construir um desmonte desse segmento de dentro do orçamento para fora, porque aí se abre o espaço e aí você pode ocupar esse espaço com os programas de infraestrutura ou a ampliação do Bolsa Família, etc., que são as coisas mais realmente na ordem do dia que nós deveríamos estar olhando. O setor para desmontar nessa perspectiva se chama o elevadíssimo gasto com a previdência dos servidores. É a previdência pública. Nós temos de dar uma solução que permita eu retirar do orçamento o que nós gastamos com a previdência pública. E já existe a solução, nós já adotamos no meio federal e alguns estados estão adotando, mas já adotamos há muito tempo, nas grandes estatais, é só lembrar a Previ do Banco do Brasil, que é o fundo de pensão. Nós temos de fazer um fundo de pensão, destinar ativos que estão hoje inertes, dormindo por aí, que são recursos potenciais, colocar no fundo, tirar a despesa à medida que eu vou colocando esses ativos. E quando a gente se espantar, aquele segmento já não está mais no orçamento, numa dimensão apreciada. Isso não foi feito na reforma da Previdência? Isso não foi feito na reforma da Previdência?
Não, a reforma da Previdência é reforma de regras. Regras de acesso, regras de correção de benefícios, que tem um impacto, mas é demorado e não é na dimensão que nós precisamos. O que nós precisamos fazer, no caso, é colocar os gastos com as pessoas aposentadas fora do orçamento, já sob as regras novas, que vai diminuir o gasto, mas em adição e principalmente em complemento, colocar ativos, valores que vão bancar essa despesa num fundo fora do orçamento. Tem que fazer duas coisas: reduz a despesa com a mudança de regras e aumenta a capacidade de financiar esse gasto fora do orçamento. Aí eu consigo abrir o espaço. O espaço abre. Dessa forma, não se quer fazer, paciência, não sei por quê, a cabeça dura, não quer fazer isso. Eu acho que há uma má vontade com os servidores, porque isso pode soar como estar resolvendo o problema deles. Na realidade, eu estou querendo resolver a abertura do espaço. Se são eles, é porque eles serão a bola da vez. Não interessa. Mas, veja, é muito importante dizer isso. Não adianta só isso, porque o teto do gasto coloca um limite no tanto que você pode gastar. Você pode ter o espaço ou não, olha só que maluquice. Eu posso fazer a primeira parte da solução, abrir o espaço, ou seja, ter dinheiro para gastar com a arrecadação de tributos, por exemplo, que é a principal forma de financiar no orçamento, mas não poder gastar porque o teto limita numa certa dimensão o gasto. Então, para agradar os defensores do teto, você deixa de fazer isso e se fizesse, não poderia gastar, e é uma coisa que soa para mim muito complicada de entender como é que a gente pode, em tese, viver uma situação dessa. Professor, isso aí é uma outra agenda econômica e eu vou deixar ele meio que pré-marcado mesmo para a gente discutir essa sua solução aí de resolver o imbróglio da Previdência e abrir esse orçamento para trabalhar de uma outra forma. Agradeço muito pela sua presença aqui na agenda econômica. A gente tem uma restrição de tempo aí que eu tenho que encerrar o programa. Muito obrigada. Nada, disponho sempre. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser rever este programa, indicar para os amigos, ele já está lá nas redes sociais, está lá na página da TV Senado, no senado.leg.br/TV, que é o site do Senado e da TV Senado, no canal da TV Senado no YouTube e em todas as nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima agenda.